Eu mesma, Ilana Houston. É o quê, menino? Ai, ai, pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode, querida. Quem disse que não pode? Eu mesma, Ilana Houston. Tô falando que pode. Oi, gente, eu mesma, Ilana Houston, em mais um Na Cama com Ilana. Pode, porque na cama com Ilana pode, querida, que pode tudo. E hoje tem um convidado muito especial, que é meu amigo também, né, queridíssimo, aqui na cidade de Uberlândia. É daqui de Uberlândia, tem 43 anos, é do mesmo signo que eu, hein, Escorpião, cuidado. Filho do Hugo Ribeiro e da Maria Tereza. Né? Ele é presidente da Parada do Orgulho LGBT de Uberlândia. Eu tô falando de quem? Do Renato Silva Ribeiro, mais conhecido como Renato. O nosso Renato do Sunday Drags. E aí, Renato, como é que você tá, meu amor? Melhor agora, né? Na cama com ele, voltando depois desse tempo todo, com todo esse glamour. Então, ficamos muito tempo sem cama, agora temos a cama de novo. Renato, quero te chamar para esse bate-papo legal, agradável. A gente vai contar um pouco da sua vida. O Renato fora das câmeras, de palcos, fora do Sunday Drags, fora da parada, da organização, que é aquela correria, aquela loucura. Renato, me conta, como que começou a sua carreira? Qual foi seu primeiro emprego lá atrás? Esse é um trem que eu não voltava nessa caixinha, gente, há muito tempo. Longe de programa. A Ilana sempre foi no fundo das coisas, né, nos programas dela. Gente, quando eu fui parar no ensino médio, na escola Inácio Paes Leme Martins. Olha! Eu cheguei pro primeiro ano do ensino médio lá, eu em um ano virei presidente do Grêmio Estudantil. Quantos anos você tinha? Eu tinha, acho que 14. Você já era presidente. Presidente do Grêmio Estudantil tá e da rádio da escola. Tá vendo, gente? Muita loucura, gente. E aí, fui criando uma proximidade muito grande com a diretora, a professora Tams, que é até a pessoa que me fez ser educador. Porque ela ensinou que escola podia ser diferente, aluno podia ter liberdade. E chegou a um ponto que no terceiro ano eu tinha a chave do portão que eu acessava da escola para entrar lá os finais de semana. Então lá começou a minha carreira de educador antes de passar. Aí eu fiz primeiro, segundo, terceiro. Terceiro ano era a primeira turma do país, um programa seletivo que a Universidade de Uberlândia tinha. Eu não imaginava que eu era um aluno regular, mas que gostava muito de ler e escrever. E aí eu passei em primeiro lugar no curso de letras. Olha só. Assim, saindo do terceiro de dezembro, eu entrei na UF em fevereiro. Sempre ligado à educação, tudo que você fez, Renato? Tudo. Aí eu até tenho hoje meu viés como ativista e agente político, que a gente vai chegar nisso lá na frente. Mas eu entrei, já fui ser assistente de coordenação, não podia dar aula ainda no início do curso. Eu fui ser assistente naquela época existia o Colégio Ângulo, que era o maior colégio da cidade. Eu fiz o processo seletivo e fui ser assistente de coordenação do ensino médio. E aí, em um ano de assistente de coordenação, eu já me tornei coordenador. Com 2 anos que eu estava lá, eu já me tornei coordenador e professor. E aí, ficou um problema, porque a faculdade tinha que ser cumprida em 4 anos, eu fiz em 6. Por quê? Eu passei a diminuir a quantidade de disciplinas que eu fazia para ser professor e coordenador ao mesmo tempo na escola. Olha só. E aí foi assim. De lá eu passei por alguns 3 ou 4 escolas, com coordenação e com sala de aula em língua portuguesa, redação. E até que eu parei durante 15 anos, eu fiquei na gerência e na sala de aula na faculdade Unipac, que foi o meu maior trajeto educacional. Então, seu primeiro emprego já foi logo ligado à educação, né? Ao que você faz. Você nunca trabalhou em outra coisa? Tipo assim, porque eu falo que eu trabalhei em sacolão, trabalhei em várias lojas de fazer... Você tem razão. Boneca, essas coisas, gente. Ficou uma parte sem ser falada. Enquanto eu estava no ensino médio, fazendo esses projetos, no primeiro e no segundo ano do ensino médio, eu era atendente do McDonald's. Você passou pelo McDonald's também? Olha, sim. McDonald's, patrocina a gente, um lanchinho, entendeu? Eu acho. Né? Porque várias bichas, bem, o primeiro emprego é o McDonald's, né? As disfarças, é meio feminina. Porque lá é bem assim, aberta a isso, né? É babado. E me conta uma coisa. Quando foi que você se entendeu um homem gay?
Eu falo muito disso nos lugares que eu vou palestrar, visitar, que se entender com sexualidade não tem jeito, porque é genético mesmo. A ciência leva para vários viés, mas o viés... Você vai receber pessoas aqui do cunho científico também ao longo das edições do programa, ao longo dos anos. Não tem jeito, não tem outro caminho. É um viés mesmo genético de nascimento. Ninguém fala com uma pessoa que ela é heterossexual, que ela gosta de homem e de mulher. Então, porque muita gente pergunta assim pra gente assim, como que você virou gay? Não virou, aí não tá vira. no campo daquilo que eles falavam pra gente de opção sexual. Não existe, gente, opção. Ninguém opta por nada. Eu falo que você quando se entendeu, porque eu me entendi mulher trans. Com quantos? Quando eu comecei a fazer drag. Porque eu tinha 17 anos e aí eu me montava de drag. E a partir desse momento, eu não queria mais ser... Gente, deu um alerta aqui, foi de chuva, viu? Gente. Mas a gente vai gravar um programa todo antes de tudo alagar. Deus é mais. E aí, eu me entendi. Eu falava assim, gente, eu não quero mais desmontar. Eu não vou mais ficar desmontada. O personagem foi ficando forte. A Ilana Houston, a personagem drag, passou a tomar conta, né? E eu... parei de ir em festa de família e tudo. Como que aconteceu com você? Que você falou assim, não, eu gosto de menino... E eu quero isso e eu aceito isso na minha vida. Que eu gostava, eu já sabia. Desde infância, eu brincava com as bonecas das minhas primas. E eu tinha bonecas em casa em algum momento. É super interessante isso, porque eu tô lembrando aqui, eu tinha bonecas em casa e meu pai, um pequeno empresário que vendia verdura, minha mãe uma professora, e mesmo assim era um ambiente... sua mãe é professora. Professora infantil. Naquela época legal. Tinha o magistério, que não era um curso superior de pedagogia como é hoje. Era um estudo pós-ensino médio, como se fosse um técnico. Que legal. Era uma professora infantil. E aí eu vivi nesse ambiente que foi acolhedor, como eu sei que no seu também foi, por parte da sua mãe, que eu convivo há tantos anos, desde muito novo, que a Ilana foi minha vizinha há muitos anos também. E aí... O que acontece? Já era assim, mas eu me entendo identificando isso no ensino médio, igual você, naquela idade, assim. Então, com 14, 15, eu tava no auge do início da minha vida politizada também. Eu conheci a UESO, que era a Organização Local de Estudantes, conheci a UNE. Eu já era um pouco ativista e eu conheci, naquela época, o PT, o Partido dos Trabalhadores. Eu achava que aquele era meu lugar, o Partido dos Trabalhadores naquela época. Eu achava, com todo respeito a quem seja de lá, mas eu achava que aquele era meu lugar. Certo. Como ativista. E aí, beijei com 14 a primeira vez, brincando de médico, meu vizinho. Todo mundo brinca de médico, primo com vizinho. É verdade. Todo mundo tem alguém por perto que a gente brinca. Que não tinha jeito de eu beijar mulher, porque não tinha... Mas você chegou a beijar a menina? Porque eu vou te contar um fato curioso. Eu, na minha época de 12 para 13 anos, eu não aceitava. Eu achava que eu era uma anomalia, uma pessoa estranha, que eu olhava os meninos de forma diferente. Eu já sabia que eu, né? E aí, meu primo morava com a gente e meu primo ficava com a menina. Porque é hétero, todo fogoso. E aí, ela tinha uma irmã. Eu falei, vou ter que ficar com essa irmã dela, porque... senão vai ficar feio pra mim. E eu fui pra beijar ela, mas eu não consegui. Não cheguei a beijar na hora. Você teve algum momento assim? 15 anos eu beijei uma amiga, que hoje é uma historiadora famosa, tá na USP e tudo. Não vou falar o nome, porque a gente não deve falar o nome de gente que não pediu pra ser citada. Mas é uma pessoa muito bem resolvida, uma mulher lésbica do movimento lésbico na cidade dela, lá em São Paulo. E nós nos beijamos um dia depois de uma festa. E aí ela olhou pra mim e falou assim, foi bom pra você? Eu já era o Renato, pergunta clássica. Eu falei assim, não. Parecia um poste, mas não por você, não senti nada. Nada subiu, não senti nada. Ela, pra mim também não. Olha só. Aí a gente riu e tudo, continuou a mesma relação de amigo. E a gente foi assim, então assim, eu acho que no ensino médio eu entendi que o meu lugar era de homem gay. Sim. As pessoas põem a gente todos no mesmo pacote. Tudo igual. Pacote que o homem e a mulher trans, o gay, o bissexual, a lésbica, é tudo um pacote só. E na verdade não é. Eu me via alguém que passaria a vida toda no gênero masculino, me identificando como gênero masculino, com roupa masculina, mas que tinha apenas atração sexual por outras pessoas também de gênero masculino.
Ah, é interessante. Então, assim, eu nunca me vi bissexual ou nunca me vi numa atração, por exemplo, por uma mulher trans. Uhum. Porque eu procurava, no meu eu íntimo, alguém também masculino. Entendi. Então eu já entendi aquilo no ensino médio. Como eu não tinha um problema na minha família de aceitação, como 90% dos LGBTs têm, é o que nos faz ativista, eu, Sim. você e outro, é pelos que não têm, eu fui indo, isso foi acontecendo. Me perguntou se você sofreu preconceito nessas fases iniciais. Se sofri, eu sou de Escorpião igual você, Ilana. Se sofri ou não me interessa. A gente pisa em cima e passa, né? Eu atropelo. Graças a Deus a gente tem muito essa força, né? De. Acontece. É igual eu falo, às vezes eu não tenho história triste como mulher trans. Triste de ser apedrejada, de ser violentada, não. Porque eu sempre fui muito tupetuda, muito, sabe? Eu já comecei, assim, a lutar desde pequena. E às vezes a gente tem aquela frase que a gente fala, lute como uma mulher trans. Porque realmente a gente... Você sair, eu conto isso sempre, às vezes da gente sair pra ir na padaria já se torna um ato político, porque nesse caminho acontece várias coisas. E como que você, Renato, resolveu ou te chamaram, ou foi feito algum convite? Como que você veio parar na militância? Que eu digo assim... Na militância local. Local, mas reconhecido como militante. Bom, porque a gente, como é que fala? Milita todo dia, né? Sim. Olha, os anos se passaram, eu trabalhei na educação. Na educação eu sempre assediava eventos de diversidade. Por onde eu passei, eu trouxe esse tempero para dentro da minha realidade. Então eu tinha... O que eu fazia? Eu estava nas escolas, elas tinham Semana da Diversidade. Eu tinha o início dos alunos trans acontecendo, do nome social. Eu já corria no lugar onde eu estava, tinha que ser respeitado. Dava um jeito. Eu me reafirmava como profissional com os donos das empresas, porque houve casos que eu permiti a menina trans ir no outro banheiro e o pai falou: ou o senhor reverte isso ou eu tiro meu filho da escola particular que o senhor coordena. E aí, como eu tinha uma relação muito próxima com os donos de resultado dado, eu falava assim: então o senhor pega a transferência. Então isso já era um ativismo. Já. Nesse sentido. Aí eu fui... aí eu não fiquei no Partido dos Trabalhadores e continuei gostando muito de política, acompanhando. Eu viajava em congressos educacionais onde a política é muito aflorada. Uhum. E eu comecei a participar de reuniões políticas, de vários políticos, porque eu não sabia onde eu queria, que partido que eu gostava. E aí eu fui me tornando... Fui conhecendo. Reconhecendo, porque as pessoas chegavam e falavam assim: você quer estar conosco aqui politicamente, mas qual é a sua bandeira? Aí eu sabia que eu tinha duas bandeiras, a educação e a comunidade LGBT. Sim. E aí eu fui indo nesse segmento. Fui ficando conhecido, mas nos perguntam muito, e me perguntam muito, em especial assim, isso já era algo traçado para virar uma pessoa pública e um presidente de parada? De jeito nenhum. Foi acontecendo e... A líder da parada, na história da parada, eu sou o terceiro presidente. Uhum. O Grupo Chama tinha se desfeito. Então, na verdade, veio o Leandro primeiro, vamos dizer que não era uma ONG, então, mas ele pode ser considerado... Não, por respeito tem que ser considerado. Sim. Leandro Baroni, Lisa Prado, João Neto, seu amigo. Fez toda aquela primeira, né? E esse pessoal... Então nós podemos considerar 4, porque de forma coletiva eles têm que ser respeitados. Sim. Bem lembrado. Então veio Leandro Baroni, Lisa, João Neto, uma galera, e fundou a primeira parada no ano de 2000. E eu ia como apenas LGBT, manifestante só na manifestação. E desde a primeira eu fui picado nas paradas, e aí quando eu estava na cidade eu ia. E eu vi o Chama passando a parada para a vereadora Pamela Volpe, que tinha na nossa cidade, uma mulher trans. A Pamela Volpe já me via como ativista, convivia comigo politicamente nas estruturas pela cidade. Me trouxe numa parceria comercial, que a qual você também era envolvida. Sim. Porque nós passamos até nos últimos anos a apresentar juntos, né? Você, porque já era líder da parada como referência artística. E eu, porque vim na parceria comercial e embuti isso, porque eu tinha intenção, eu tinha
como empreendedorismo, uma agência de casamento, e eu passei a ser a maior referência na cidade em 2020, mais ou menos, antes da pandemia, 2018. 2019. Passei a ser o site mais visitado de casamento LGBT. Que legal. E ali na parada, eu lembro, você ajudava muito, você montava o camarim, né? Que era alguma coisa que antes não existia. Quando você veio, a gente tomou gosto, né? Uma forma, né? Uma proporção de um camarim artístico. Artístico, né? Os artistas da cidade começaram a ter um lugar pra se arrumar. Também eu saía de lá já com os primeiros contatos dos próximos casamentos coletivos de LGBT que eu faria. Você fez, né, sim, vários 4 anos de casamento. Explica um pouco, assim, resumido, como que era o casamento. Não tem mais, Renato? Márcio Nobre era um pastor, vereador, extremista, e fazia um casamento comunitário na cidade. Casamento hétero. Aí, os primeiros LGBTs começaram a procurar ele, que era o único casamento inteiro. Só te cortando pra mim entender. O casamento comunitário, ele funciona de forma comunitária e não paga. A pessoa não paga. E é feito por alguma entidade pública. Aí o casal vai lá, reúne todo mundo e casa no dia. Certificado de casamento válido, normal. Aí eu fazia a cerimônia e o juiz de paz ou o juiz oficializava o documento. E aí esse vereador Márcio Nobre fazia e não podia ter LGBT. Isso me incomodava muito. Não podia porque ele não queria. Não queria porque era cristão. Sim, respeitava a parte dele. Tem uma leva errada de cristão. Tem uma leva certa, mas, gente, tem uma leva errada. Que mistura as informações. E ele era da leva naquele momento que se avaliava como incoerente a participação. Errado. E aí nós começamos a entender isso. Aí tinha um projeto Somos, que a Camila, o Breno sediavam na UFO com a Deon. Sim. Que eram. Fazia parte do Chama, do Chama, da parada. Eles tinham um projeto, a professora Sayonara participava com o Conselho Popular. E aí, um dia, a universidade me chamou lá e falou: vamos fazer, mas a gente não consegue nem lugar, Renato, que seja fora da UF, nem um juiz disposto a assinar. Aí eu fiz o que a gente sempre faz como ativista. Oi, tudo bem, senhor? Você me ajuda com isso? Eu sou fulano de tal, assessor do deputado fulano de tal. O deputado tá mandando uma mensagem pro senhor aí, eu preciso ser recebido pelo senhor no seu gabinete. Aí procurei o juiz da cidade, dessa área. Nessa época você já trabalhava com algum deputado, com o Leonide? Eu trabalhava na Unipac, que era deputado do Leonide Bolsas. Eu já era vinculado ao prefeito Adel, aos partidos ligados a ele, mas eu trabalhava efetivamente com o deputado Leonide, coordenava as eleições dele, que ele era um parceiro das gestões de prefeitura. Sim. E aí o deputado Leonide incomodei ele em Belo Horizonte no dia que ele estava, falei, manda uma mensagem que eu preciso procurar o judiciário agora. E ele mandou, eu fui super bem recebido, falei, o que eu quero de vocês é triar a documentação, de alguma forma, e receber. E aí foi feito com o judiciário no primeiro ano. No segundo, a Defensoria já criou um projeto no Brasil todo. A gente só linkou com a Defensoria a partir do segundo ano. E aí foi 5 edições, uma com o Poder Judiciário, outras 4 com a Defensoria. Durante 5 anos a gente casava cada ano 100 casais. Olha só, 100 casais? 100 casais LGBTs. Muitos eu convivo com eles por aí até hoje. Que legal. E aí aí era assim, isso me tornou o ativista casamenteiro. Como é que chama? O santo casamenteiro? Eu solteiro. E você não casou. Eu não casei, casou todo mundo e não... Aí, o que acontece? Aí nisso, Lara, eu virei o ativista. Sem pensar em parada, nem nada. Sem pretensão de... Eu já tinha carreira política, eu já tinha carreira educacional. E mesmo porque a gente acompanhava a atual presidente da parada, que tava tudo correndo muito bem, né? Sim, na época a gente ajudava ela, né? Ela tinha recurso privado, ela corria atrás de recurso público, mas ela tinha o privado, que é uma coisa que a gente não tem. E dava certo, né? E ia bem, e o que nós tínhamos que fazer era apenas executar. Tava indo bem e tudo. E eu acho que ia bem, gente, para que vocês entendam como é que foi essa mudança de chave. Ia bem, eu tava bem, viajando já para as paradas de São Paulo, Belo Horizonte, ligado ao Grupo Celos, acompanhando o Grupo Celos nos treinamentos em Belo Horizonte, acompanhando algumas coisas da parada de São Paulo, indo há alguns anos. Então eu já estava ativista, assessor político e professor. Já estava nesse contexto da Humanas mesmo. Nunca me vinculei a partidos especificamente, nem no lado da direita, ao contrário do que falam comigo, e nem na esquerda, que eu já não estava, como lá no início da minha juventude, no PT. Então, eu era alguém que legitimamente queria a minha pauta, não queria algum partido. Como eu também, até hoje, eu sigo nesse caminho. E aí,
Com isso, a vereadora foi presa. Eu nunca julguei. Foi junto com os 20 vereadores, aquela história, ela né? Ela foi presa em 2 momentos. Primeiro com os vereadores na impressão. Que aí já não teve mais jeito de Aí ela saiu fazer. dessa cadeia. Eles todos saíram para responder em liberdade. E ela voltou para uma segunda cadeia mais séria, num prazo de menos de um ano, para processos criminais, isso tudo que acontece. Enfim, aí a parada ficou um ano sem funcionar. Ficou, como você disse, ficou sem ninguém. Grupo. Sem grupo. As ONGs que existiam na cidade não queriam assumir, não existia recurso. E o último ano que foi feita a parada ainda tinha um problema com prestação de conta de 2019. E aí a prefeitura me falava isso, a prefeitura também não ia assumir. E aí eu estava no grupo do WhatsApp das pessoas que fundamentalmente cuidavam. O que aconteceu? Criou-se uma reunião, convocou-se um monte de gente e eu fui para essa reunião para eleger uma outra pessoa. Pedi os votos dela, uma pessoa que é até uma pessoa que é minha madrinha de movimento e tudo. Eu fui para elegê-la. Isso, e aí não foi. Não deu certo. Porque chegou lá, tanto ela quanto os outros sugeriram que fosse eu a pessoa. Mesmo eu não tinha percebido esse movimento por causa do relacionamento político. Entendi. Para tentar reiniciar. E aí eu comecei com um grupo grande, que não era ainda a Associação da Parada, um grupo grande que surgiu desse WhatsApp de organizadores da Parada da cidade. E aí esse grupo, no primeiro ano que eu estive, não atuou. Eu logo empinei a carroça e falei... Deixa comigo que eu acho... que vamos pra frente. Isso caiu no meu colo. Então as pessoas acham que eu me projetei. Que é o último, programou, que programei. Você já escutou e eu também. Nós já escutamos em lugares públicos assim. Não, mas você fez certinho, hein? Você arrancou todo mundo dos antigos e se projetou para virar o ativista e garantir os seus empregos, sua estrutura política. Na verdade, a estrutura política, a estrutura de política já existia. A estrutura de emprego já existia porque eu tenho capacitação técnica, então eu não... Se ele só uniu o útil ao agradável. Eu só trouxe a militância que não me trouxe um emprego, porque o emprego não é nem na área de porque muito pelo contrário do que as pessoas pensam, acompanhando de perto, a militância te traz custos, né? Altíssimo. Prejuízos, né? Prejuízos. Alguns prejuízos a Ilana e outras pessoas dividem comigo. Prejuízos coletivos, financeiros mesmo. Porque hoje, a parada, nós estamos indo para a nossa 4ª edição. Esse ano é a quarta, né? E aí, eu tô na terceira com você. Na terceira, porque teve um primeiro ano que eu fiquei, a Ilana ficou afastada ainda, antes de voltar, e a gente não teve apresentações artísticas, só a marcha no primeiro ano. E no segundo a gente voltou. As pessoas acham um monte de coisa. Elas acham que existe recurso público. Nunca existiu. É bom a gente falar sobre isso, porque quem tá assistindo pode pegar as dicas e olhar. O povo acha muita coisa, né? Igual você falou. E não existe recurso público. A ONG, né, da Parada, Associação da Parada, ainda não tem. Agora que a gente tá virando CNPJ, não tem. Um coletivo, um grupo de pessoas. Então nunca teve como ninguém doar dinheiro nenhum, né? Não no sentido. Pessoa física, sim. Um Pix aqui, outro ali. Mas ninguém chega com Pix de 30 mil, de 10 mil. Ou de 1.000. Ou de 1.000. Gente, é muito pouco. São ajudas da forma que as pessoas podem. São muito bem-vindas. Então, assim, aí eu me vi. Eu tenho falado isso muito assim, onde eu vou. Aí eu me vi nesses últimos 3 anos, numa outra vibe de vida. Eu virei um ativista mais conhecido, com inimigos. Ganhou inimigos. Além de não ganhar dinheiro, ainda ganha inimigo. É uma coisa que a gente aprende nos treinamentos que a gente faz ao longo da vida para ser ativista. A gente é ativista, gente, da causa e não das pessoas. Porque se a gente for ativista das pessoas, é muito complicado. Há quem te enxergue bem e há quem te enxergue mal. E a pessoa tá no direito dela. Igual eu falo, gente. Nem Jesus agradou todo mundo, né? Você vê. E aí, nesses 3 anos, eu tenho aprendido constantemente a me tornar alguém que consiga ter a roupa do ativismo e ir pro afronte nos momentos necessários. E ter a roupa do Renato comum na minha casa,
sem balada, porque eu não sou de balada. Fazendo as suas coisinhas como você sempre fez. Então hoje eu já consegui achar um equilíbrio disso. E hoje em dia você não tá fazendo mais o serviço de cerimonialista. Você tá só trabalhando com política. Desde que eu fui subindo de cargo na prefeitura, cumprindo os meus objetivos, subindo de cargo na prefeitura, eu entendi que eu não ia ficar rico com isso, que eu queria ter uma vida só. E aí eu moro sozinho, eu passei a ter as plantas, os cachorros, do jeito que eu gostava. Mais qualidade de vida, né? E aí hoje eu, por exemplo, eu não abro mão de poder ter o meu momento na minha casa de Netflix, de ter o meu ar-condicionado, de coisas assim que eu tenho que trabalhar muito, porque eu não tenho recurso guardado, eu não tenho herança para receber, então nós não temos. Mas enfim, hoje eu consigo. Eu acho que depois de 4 anos, em abril a gente faz 4 anos. Que eu cheguei nisso. Eu acho que eu tô começando a achar um ponto de equilíbrio. Devagarzinho. Porque primeiro foi muito 8 a 80 para acontecer. Nem eu sabia como é que eu ia fazer uma parada, que eu gastava 40 mil, não tinha dinheiro, e conviver com esse tanto de trem. A Ilana, ela tá acostumada a ir em várias agendas noturnas de coisas que a gente tem dos artistas. Eu não tô. Eu não vou. E você teve que ir, né? E eu passei em algumas coisas, não em todas, mas eu vou em 20%. Mas eu tento ir. E aí eu fui entendendo que eu tinha que achar um equilíbrio disso. E hoje eu sou, por alguns anos ainda, o presidente. Eu falo por alguns anos porque aí eu estou presidente, né? A gente fala. Eu estou é o verbo certo. Porque o que eu penso? Agora a gente começou uma fase muito boa nesse coletivo. Ele vai se tornar esse ano uma ONG. E a gente começou a tratar isso de forma executiva, empresarial. Então, teremos uma sede. Uma sede que provavelmente quando vocês verem esse programa, a sede já vai estar é verdade. Inaugurando ou as vias de inauguração. Sim, verdade. Porque as coisas dele não são muito projetadas, é tudo gravado antes, e a sede é uma materialização do poder que a gente tem de atuação como ativistas. Com certeza. Eu acho que a gente tem que pensar bem, né? E entrar em tudo que a gente entra, não para brincar, né? Eu acho que, de alguma forma, a gente chega em alguém. Seja por uma coisa boa, ou pelo menos alguma coisa. A gente desperta na pessoa. E como ativista, a gente tá lutando por nós mesmos. Né? Então, assim, a gente, com essa sede, com essa ONG, uma coisa séria, a gente vai poder ajudar e levar muita gente com a gente, né? Vai ser muito bom. Muito assim, qual a nossa função social na cidade? Porque da nossa turma, assim, a nossa época, a maioria já passou dos 40, e eu acho que envelhecer LGBT ainda é um desafio. Não porque alguém nos mata e não sei o quê. O Brasil ainda é o país que mais mata, né? Homens e mulheres trans. Mais mulheres trans e travestis. Mas eu fico imaginando, hoje, eu com 70, 80 anos. Que eu me imagino velha só com 80 anos. No seu caso, você é 220. No seu caso é com 80. Eu só vou me imaginar velha com 80 anos. E aí, como que vai ser, né? Eu fico pensando às vezes. Nós vamos morar? Onde nós vamos morar? Quem vai cuidar? Como é que vai ser o entretenimento? Porque nós não vamos ter filhos. Pelo menos. Eu não quero ter filho. Entendeu? Então eu fico pensando. Quem vai cuidar da gente, né? E, infelizmente, quem tá no poder que poderia nos representar, pensar nesse caso, às vezes não sabe nem o que fala. É muito difícil. Não é como a Erika Hilton, que sabe o que fala, gente, todo mundo tinha que se espelhar, pelo menos, no que aquela mulher pensa, no que aquela mulher fala. Hoje a gente tem, por exemplo, como a gente tem em Uberlândia. De Uberlândia eu tenho, por exemplo, é bom, diga-se, eu honro aquilo que eu falo. Por exemplo, eu tenho em Uberlândia uma excelente vereadora lésbica, vereadora Amanda, séria nos seus projetos, mas totalmente desconectada comigo com o movimento. E com o movimento que eu represento. Então, é o que eu tô te falando. Eu queria ver mais projeto, proximidade de quem tá lá dentro, quem tá lá como deputado, entendeu? O que eu sinto é que os nossos vereadores e os nossos deputados, eles não são representantes das nossas cidades. Estão fazendo por eles e pelo grupo deles. Por exemplo, eu convivi com a Amanda, ela faz projetos sérios também para a comunidade. Ela tem um negócio sério. Ela aprovou um projeto ano passado de
saúde LGBT muito sério. Mas eu sinto que os Cadê? A gente precisa divulgar. Não é articulado, assim. A gente precisa estar junto, a gente precisa estar perto. Primeiro, que esses políticos todos, eles põem a questão político-partidária primeiro do que a política ideológica. Só apoia se tiver ser direita ou esquerda, como eles. Se você não hoje se enquadrar em parâmetros de direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda, você não serve. E aí a militância, ela perde com essa desarticulação. Perde. Tanto o movimento LGBT, o movimento negro, todo mundo perde. Nos foi mostrado no treinamento da Parada de São Paulo no passado, uma tabela com os últimos 10 anos de verba que a Parada de São Paulo recebeu. Primeiro que 80% da verba da Parada de São Paulo é empresarial, é de marcas internacionais, porque é a maior do mundo. Esses 20% que são político-partidários, vereadores, deputados, senadores, governo, de todas as esferas. E eles não aceitam rótulos. E a gente tem feito essa luta aqui em Uberlândia também, de dar visibilidade para quem nos ajuda, mas sem o rótulo. Eu trabalhei em governos progressistas do PP aqui esses anos todos, eu recebo muitos rótulos doídos demais. E olha que, por exemplo, se for pensar, eu tenho 2 deputadas, porque nós temos 3 deputados em Uberlândia federais, o Wellington Prado também, mas ele fica um pouco mais fora, e ele tem uma bandeira muito bonita que é o câncer, e ele merece os aplausos nesse sentido. Mas a gente tem 2 deputadas, a Ana Paula, que eu convivi e trabalhei, que é muito séria, muito boa. Ana Paula Junqueira. Ana Paula, esposa do Odel Leão, que é muito boa, mas a plataforma dela é o agro, é a mulher, é a valorização da mulher. Então eu não podia nem cobrar muito dela, porque ela se vendeu com essa plataforma. Aí, em contraponto, eu tenho também a deputada Dandara, que faz um trabalho que para a nova geração é top. Só que a Dandara também não está conectada a nós, movimento local, LGBTs. Ela tem intenção... E participou, né? Ela vai... Já teve junto, mas é aquilo ali só. Tá resumida a isso. Eu tenho cobrado desse pessoal assim, não precisa pensar junto politicamente. Mas precisa entender as prioridades são isso. Renato, pra gente falar mais sobre você, finalizando sobre paradas e esse movimento, como que as pessoas que estão nos assistindo, tiver alguém, onde que essas pessoas vão procurar para entrar em contato, para quiser ajudar, ser um amigo da parada financeiro, um amigo da parada que seja voluntário para trabalhar, né, na parada ou em eventos, ou um amigo que tenha uma empresa que quer alguma coisa, aonde essa pessoa vai, o que essa pessoa deve fazer? É muito importante essa pergunta da Ilana, porque a gente vai entrar em cunho pessoal, mas a gente aproveita veículos de comunicação sérios como o da Ilana para trazer essa informação. Porque você vive isso, né? Não tem jeito. Vive isso todo dia. Então, assim, procura o Instagram, Parada Uberlândia Oficial. @Parada Uberlândia Oficial. A gente vai colocar aqui. Procura o Instagram da Parada. Manda no inbox que você quer conversar comigo, Renato. A equipe de comunicação imediatamente ou manda o telefone, ou recolhe o seu telefone ou me manda, ou faz vice-versa, isso chega em mim. E eu vou te acolher, te receber, ou nessa sede que quando você vê esse programa, ela já vai existir para essa finalidade, ou eu vou à sua empresa. E agora a gente vai fazer uma coisa que a gente fazia perto da parada em setembro, esse ano vai ser feito em abril, que é o lançamento dos que a Helena falou para vocês, as possibilidades de ajuda. Em abril lança a cota de patrocínios, em abril lança a nova logomarca, em abril lança o Amigo da Parada, que é um programa com a associação fixa, vai poder ajudar. E em abril também saem os 2 eventos grandes que a gente faz no ano. A gente fez nesses últimos 3 anos uma galinhada gigante. Maravilhosa, gente. Deu assim, ó. Todo revertido pra parada. Com ela, a gente já pega 25% de todo o recurso que a parada precisa para ela acontecer. Ganha tudo, até os mantimentos, as cozinhas, tudo. Ela vai existir, só que vai existir uma segunda ação, que é a pizza beneficente. Esse ano vai ter pizza. Uma que pizza tudo. Pronta, que a galera vai comprar pra comer em casa. Então, essas 2 ações vão ser lançadas em abril. Então, abril você acompanha as redes sociais. Já segue lá, gente, pra ficar, coisa que você nos viu, que você achou que sirva para fomentar acordo financeiro, doação, recurso, ideia ou voluntariado, vai no inbox, fala com a gente, que eu vou lhe receber, se não eu, as outras pessoas envolvidas. Mas a gente quer você imediatamente conosco, é isso. Isso, gente. Parada tá aí, a gente precisa, não é só a festa, a parada acontece vários dias antes.
mais próximo da parada, a gente vai voltar nesse assunto com o Renato ou com algum outro integrante. Eu faço parte da diretora artística da parada. A gente vai falar sobre isso aqui no programa, a gente vai falar sobre essas coisas, porque é muito importante. É muito importante. Vocês não têm noção de como isso fortalece a nossa vida, o nosso jeito de viver. Renato, vamos agora. Agora que eu chama a vinheta, produção, que vem aí um babadinho. Intimidade agora. Eu quero saber da intimidade do Renato Ribeiro. Você quer uma vodka? Vou trazer vodka então na próxima vez, pra deixar a pessoa mais à vontade. Você vai falar pra mim assim, o que você quiser falar. Seus pais não vão assistir esse programa. A louca. Corta essa parte pra eles. Renato, na sua intimidade, você aprecia um bumbum masculino, assim, aquele bumbumzão? Ou não é uma coisa que você... que te atrai? Deixa eu pensar nisso. Gente, eu acho que, além de comida, que eu como muito... Por isso que você come bumbum também, aquela... eu como só comida. Eu sou da geração rústica antiga. Bicha raiz. Passivas raiz. Adoro. Então, assim, mas eu adoro ver na contraluz da minha suíte o boy com a bunda durinha, novinho, porque quem falava muito disso é Nani, né? É Nani People, já dizia. Pau velho. É orquídea. A gente é trepadeira. Então, a gente gosta de... Então, ou seja, me chama atenção também ver a bunda novinha do boy. Eu acho. Eu, como trabalho com depilação, eu faço depilação masculina, gente. Eu vejo bunda o dia inteiro. Então, gente, é cada bunda que eu olho e falo, gente, por que isso não tá na gente, né? Quando gente, eu tô mais atacado, eu mordo. Natural. Bumbuns naturais. Tipo assim, cara que malha ou mesmo que não malha. Eu acho que, tipo assim... comer bunda pra gostar. O bumbum é a paixão brasileira, né? Tanto de mulher, homem é apaixonado pela bunda da mulher, né? Gosto de bunda de homem. Arrasou. Outra pergunta. Dedo, se é que você me entende, é uma opção ou melhor não, em você, já que você se declarou passiva? Dedo também. Gente, se o boy chegou lá na hora, maravilhoso e tudo, mas ele tem um paracetamol... Não tem jeito, tem que funcionar na hora. Tá tudo muito doido. Então você fala pro boy, usa tudo que você tiver. O braço, o antebraço, o dedo. Essa pergunta não tá aqui. Então você prefere um pequenininho engraçado ou um grandão bobalhão? Nossa, grandão bobalhão, você foi nos dois extremos. Mas grandão bobalhão também é muito difícil. Porque fica meio bomba. Aí você tem que enfiar aquela dedo, coisa, ela fez a cobra. Não dá. Então, é melhor o pequenininho. Então o dedo faz parte também, você não se importa. Gente, por isso que eles inventaram tanto sabonete bom hoje em dia. Limpa tudo depois, passa escovinha na unha. Eu ensinei no programa passado, eu vou te ensinar, como é que talvez você ainda não assistiu. Se acontecer de você, porque tem boy também que gosta, né? Tem. A gente dá aquela ajudinha ali pro boy, a gente não vai se importar. Você que faz as unhas, tá bonitinha a unha do Renato, gente, E aí você foi lá e pá! Aí depois ficou um pouco desagradável. Você lavou, não saiu, vai esfrega na grama. Esfrega na grama. Quase morro, aí eu tenho que ficar usando perfume na mão. Não, amigo, esfrega na grama. A Mimi que me ensinou. E dá certo. Na grama, eu tenho grama no meu jardim. Dá certo, é infalível. Vou cercar um pedaço da minha grama, gente. Não esse pedaço é pra isso. Deixa eu cercar um pedacinho. Quando vocês verem cercado lá, não é macumba. Eu sou espírita, eu também gosto da macumba. Kardecista também gosta da macumba. Por favor. Mas eu vou cercar um pedacinho do meu quintal com esse cachorro. Não vou fazer cocô pra ficar pra isso quando eu precisar. Olha. Renato, broxar com você. O cara chegou e broxou com você. Como que você lida? Já aconteceu? Primeira pergunta, já aconteceu? Já aconteceu, porque no meio do sexo, como eu fui muito amante, até hoje eu sou dos do novinho que fala que gosta só de mulher, fica doida comigo, né? Aí o que acontece? É o Zé hétero de Uberlândia, da família dos bons costumes. Então o que acontece? O boy viu o telefone vibrando, olhou na mesinha do lado e era a esposa. Era a esposa dele? Era, de videochamada. Ele começou a broxar. Aí não tem jeito, broxa mesmo. Eu apelei, porque não tem jeito. Aí você falou, veste a roupa, meu amor, vamos, próximo. Next. Você vai embora agora.
Eu vou falar com ela e volto. Falei, na minha casa não. Você vai virar doida. Jura que você foi assim? Fui no Uber, para. Podia ter esperado ele atender. Não era porque depois eu arrependi. Não era um boy assim que compensava? Esperar, fala com ela. Não, meu amor, fala com ela. Aí no outro dia, pra poder aproximar, falei, apesar da gente nunca mais se ver. Aí eu falei pra ele no outro dia, apesar da gente nunca mais se ver, queria saber se deu certo, se teve algum problema. Aí ele falou, deu. Eu falei, você não acha que tem que me fazer um pedido de desculpa? Aí ele pediu, eu falei, então eu vou esquecer. Eu lá toda... Eu vou te receber de novo. Esperando, né? Na linha um pouco, gente. Na linha coito, esperando o fato acontecer. Dois dias depois, falei que eu tava fazendo um favor de receber ele. Olha, ainda foi abusada com o boy, a bicha. Renato. Mas então você é bem direto, assim. Você não finge. Porque aconteceu comigo, tipo, de eu estar ali com o boy. Tem umas manias de ser educado. E aí, não, mas é porque o boy era muito bonito. Ai, era um príncipe. E não era aquela coisa de atendimento, porque tem atendimento e tem a transa, né? Tem aquela coisa romantizada. Assim. Tava meio que romantizada, menina. E aí vai daqui, vai dali. Ele chegou assim, ó, no ligar 220, pá. Mas na hora, tombou. Aí eu falei, não, relaxa, vamos conversar, senta aqui, calma, acontece com todo. Não, porque nunca aconteceu comigo, isso é foda e não sei o quê. Eu falei, foda é uma coisa que não vai acontecer hoje, querido. O problema é que nós vamos ter que começar, as bichas ter em casa agora, remédio pra isso. Cuidado, gente, hein, pelo amor de Deus, Natal, esses boy novos não pode ficar bebendo muito, não. Gente, mas dá um... É porque as bichas é doidas, elas tá bravas. Elas querem dar 3, 4. Dá um pro boy. Gente, é sério, hein? Não tome remédio sem prescrição médica, pelo amor de Deus, que ó, tem gente morrendo com energético. Vocês imaginam com, ó, azulzinho, hein? Essa pergunta eu já sei a resposta, mas vou te perguntar assim mesmo. Cafuçu ou executivo? Aprendi que a minha madrinha é uma bagunceira, que também andou por esse programa. Cafuçu, bem. Totalmente, Cafuçu. Deixa eu falar. Sabe, é igual todo mundo fala que é as bichas da minha idade. Quando tem ero no nome da profissão. Ero. Pedreiro, bombeiro, carpinteiro, borracheiro. Lixeiro. Deixa eu te falar, ero é um sexo. Marceneiro, toda quem mais mulher mecânico, vai. Mecânico também. Gente, mecânico com cheiro de mecânico. Depois você tem que tomar até leite rosa pra tirar aquele cheiro. Tem esse fetiche com mecânico? Eu tive um namoradinho que era mecânico. Um rolinho quando eu era bichinha novinha. Menina, e eu adorava aquele cheirinho que ele vinha de passava gasolina, né? Pra tirar, sei lá que diabo era aquele passado. Apesar de eu trabalhar na prefeitura próxima desse povo, a rainha da Lipebrás é a Vera Primavera. Vera! Beijo, Vera! Nossa, ela vai ver os programas. Mas a rainha da Lipebrás. Deixa eu te falar, eu tô fazendo currículo, Vera. Aprendi com a senhora. Eu já tenho 4. Quando eles passam pra tirar o lixo, eu já aprendi o horário. Eu tenho a câmera da rua. Aí eu saio com o meu lixo de pijama. Aí eu faço um tchauzinho, vai de baby doll. Um tchauzinho até entregar o cartão e falar, eu venho tomar uma cervejinha comigo na folga. É perto. Então, Cafuçu, gente, Cafuçu. E não que eles sejam, né? Mas te importa o asseio ou, assim, asseio total do Cafuçu? Ou se a máquina tiver limpa e lubrificada, você... Gente, a máquina suja não dá. Não, isso é óbvio. Eu conheci gente que não importa. Mas eu sei que você se importa. Mas, assim, a máquina estando limpa, dá pra trabalhar. Deixa eu falar, eu tava na Capela da Saudade, apresentando o rodeio da Capela da Saudade, lá perto do Miranda. Eu tava lá trabalhando pro Zé Roberto do rodeio, pro Eduardo Moraes, e apresentando o rodeio comercial, ajudando lá. E eu queria fazer o Cafuçu, que tinha acabado de perder no rodeio, tava inconsolado. Aí fui levar o Cafuçu lá pra trás do da brete, baia. eu adoro brete e baia. Adoro, no Camaro lá. Aí fui levar o boy, gente, e tinha... Olha que eu abri a barguei tudo aquilo, tirei a fivelona, tava muito complicado. Pai. O que eu fiz? Eu dei o paeiro pra ele, mandei ele sentar no banco, fechei a calça. Corri lá, era 3 Brahma por R$10. Você lavou? Lavei com a Brahma. 3 por 10, foi o melhor investimento que eu fiz. Não dá pra comprar uma água? Não, era mais perto, mas enfim, meu Deus! Sujo não dá. Eu gosto do estereótipo do ero, mas sujo não dá. Não, e eu tô falando porque o povo pensa, lixeiro, é sujo. Não é, gente, não é. Não é só o caminhão de lixo que é sujo, entendeu? Eles não. Em casa, gente, você já faz a linha.
quem gosta da putaria já tem as coisas em casa. Eu já tem o kit. Cerveja, kit PT, mas não é do PT do Lula, não. É putaria. Deixa o kit do sabonete dele, pequenininho. Astringente. Tudo direitinho. A toalha da visita. Pronto, gente. Não vai usar nem minha toalha. Pronto. E aí eu falo, pai, vai lá isso, vai tomando a cerveja, toma um banho e volta. E volta. Ou seja, né? A água lava tudo, menos a língua do povo, né? E tá ótimo. Renato, todo lugar é válido ou não? Depende. Ou qualquer lugar que eu diga que sim, que dê pra fazer, né? Eu sempre tive tesão com lugar esquisito. Mas nos últimos 10 anos, eu fui ficando mais contido por ser uma pessoa mais conhecida, pública. Né? Mas, por exemplo, o que eu fiz? Eu peguei um boy capoeirista lá no Carnaval do Passaguara, que nós frequentávamos, trêbado. E falei, eu quero esse boy, beijei ele no meio do povo, igual se fosse o namorado dele, e levei o boy pro banheiro. Chegou no banheiro, ele tava banheiro químico. No banheiro químico azul, ele não funcionou. E aí, não funcionava, ele foi ficando sem paciência, eu descia lá embaixo, subia, não funcionava, ele sem paciência, porque tava bêbado, gente. Aí ele usou uma frase que não podia. Ele falou assim: é culpa sua, gordinho. Sabe o que eu fiz? Bateu no boy. Saí do banheiro, dei um tapa na cara dele, saí do banheiro químico e derrubei o banheiro químico com ele lá. Mentira. Oh, gente, eu fiquei ofendido, gordofobia. Gordinho não, querido. E aí as bichas que tava comigo, o Cléber, o Paulo Rocha, elas viram esse programa. Elas falou: fiquei assustada com a senhora, porque o banheiro caiu perto da senhora, os segurança levantaram, achei que era da senhora, eu falei, não, foi eu que derrubei. Meu Deus, histórias, né? Foi eu que derrubei. Você jogou o boy no chão com o banheiro e tudo. Não sei se ele sobreviveu, mas ele tinha produto químico lá dentro, ele saiu limpo de lá. Acho que tinha muito cocô lá dentro. Não, né? mas tem produto químico igual a piscina. Nós não vamos pra Caldas, dividir o cocô. Amigo, mas isso aqui lá fica lá, viu? A hora que vira ele, cai tudo na pessoa. Aí é problema dele. Enfim, se você estiver vendo esse vídeo, se você caiu, é o Renatinho, entendeu? Mentira, não vai ver, não. Com certeza ele não vai ver. Ai, Renato, ó, muito bom falar da sua intimidade, viu? Agora, você que tá aí assistindo a gente, quero chamar ela e saber aonde anda Vitória Carmel. Vai daí, Vitória! É isso aí, Lana. Eu tô aqui hoje na sede do Good Angels, porque a gente finalmente conseguiu encontrar ela com a ajuda do Domingo Legal, que tava sumida. Vou deixar que ela se apresente. Me diga seu nome e o que você faz. Oi, meus amores. Eu sou a Mac de Márcio. O que eu não faço, né, amiga? DJ, performer, drag queen, licenciatura em teatro. São muitas coisas. Multi-artista que chama. É isso. Meg, conta pra mim aqui. Quem que você levaria pra cama hoje? Tem que ser daqui? Ai, gente, meu sonho é a Xarap. Mas não sei, eu acho que ela tá acompanhada, então. Ela tá querendo um Kai drag. É isso. Tudo. Nossa, imagina a filha. Ia ser bonita. Mas aí também eu fico pensando com quem que foi pra nascer a Mita, né? É com a próxima. É isso. Agora, me conta. Quem que você não levaria pra cama de jeito nenhum? Ai, Kevin Patterson, jamais. Vou deixar pra vocês comentarem. Mentira, te amo, Kevin. É isso. É isso? É com você, Ilana. E é isso então, gente. E agora o nosso quadro Cicatrizes. Quero falar com você, Renato, sobre cicatrizes que deixaram na sua vida. Pode ser você contar uma história de uma cicatriz que você tem no corpo, ou algo na alma, uma cicatriz que te marcou, que você para assim, você fala, você não tem jeito de esquecer. Ou pode ser as duas também, fica à vontade de contar pra gente. Minha maior cicatriz, eu sempre volto nela de vez em quando. Cicatriz emocional e não física, é porque eu fui criada, minha mãe foi a última filha a casar.
dos 6 irmãos. Logo quando ela casou, minha avó, mãe dela, foi morar junto, era uma viúva, já uma senhora viúva. Então eu cresci, desde que eu nasci até minha fase mais jovem, eu vivi com a minha avó. E nós éramos muito ligados e tudo, ela espírita também como eu. E na noite anterior à noite que ela faleceu, nós conversamos e ela me contou que faleceria. Olha só. Tava tranquila em casa, deu um aneurisma que ela já tinha e morreu. Eu fui no shopping ver um filme, durante o período que eu tava vendo o filme, eu disse... Ela faleceu. Então assim, mas ela me deu a oportunidade que ela não deu para as outras pessoas de contar que tava indo. E gente, que incrível. Não entendi na hora. E não a gente não acredita, né? E eu não falei tudo que tinha que falar. Então assim, isso me pilhou há muitos anos. Eu tô com 43... Isso aconteceu quando eu tinha 27, 28. Te marcou. Isso me marcou muito, porque eu recebi dela uma oportunidade que eu não recebi que os outros, a filha dela, minha mãe, não recebeu. De ter essa conversa final. Meio que despedir, né? Foi, eu não falei lá, eu não percebi. Olha só. Era real. Mas enfim, eu tenho essa ferida, mas é uma ferida não de arrependimento, que eu fui um neto muito presente, ela foi uma avó muito presente. Mas é só uma ferida no sentido assim, de que eu entendi que há sinais quando a gente vai perder alguém, a gente tem que entender esses sinais e aceitar, e aproveitar a hora. Aproveitar e aceitar, então, né? Aqueles momentos que você pode falar pra alguém assim, que você ama, que você gosta, que você no aniversário, quando tá junto, numa conversa de brincadeira, qualquer esfera de relacionamento, de filho, a esposa, a mãe, amigo, tem que falar, sabe por quê? Às vezes é aqueles momentos que isso vai ser falado. Hoje de uns 10 anos pra cá, eu tenho falado muito isso, assim. Então, agora eu não tô com a fila atrasada. Mas eu guardei essa ferida porque naquele momento eu não tive a sensibilidade de perceber que era aquela ferida. Marcou muito a sua vida. Marcou. Seus pais eram de bater? De educar, assim, de bater, Não, minha mãe gritava muito, ameaçava e não fazia nada. E meu pai, a gente tinha medo até do silêncio dele. Ele nunca foi agressivo, mas extremamente disciplinado e falando baixinho. Poxa. Então você não teve nenhuma lembrança, assim, porque você guardar de uma surra que você levou? Não, até porque eu apanhei dele poucas vezes e meu pai batia pouco, mas era doído o que ele falava. Então, assim, eles tinham uma metodologia antiga, disciplinada, assim. Porque na sua casa também era assim? Com a minha mãe, sim. Meu pai, ele já era mais... É porque os homens eram agressivo, meu pai, ele era mais... Mas meu pai não foi agressivo conosco, porque o pai dele morreu com ele, acho que com 13 anos de idade, o pai dele faleceu. Ele conta pra gente que com 12, um dia ele mexeu no cigarro do pai dele, na fazenda, e o pai fez ele comer o cigarro. Meu Deus, eles tinham isso, né? Eles tinham isso, assim. né? Então, assim, acho que meu pai viu isso e falou, com os meus filhos, não. Com os meus 2 filhos, eu tenho um irmão mais novo, casado, tem 41, tem 43, e ele não, acho que essa metodologia não foi usada com a gente, porque não funcionou com ele. Funcionou com ele. Meu pai foi um super-herói pra mim. Eu imaginava ele que ele era assim, o que podia tudo, que fazia tudo que se ele estivesse em casa, nada acontecia, não entrava ladrão, não acontecia nada. Então, assim, pra mim ele era um grande super-herói. Mas eu acho que ele se decepcionou muito comigo, pelo que eu me tornei, a mulher que eu me tornei. Mas de contrapartida também, eu acho que ele tem muito orgulho, porque eu sou uma pessoa respeitada. Uma pessoa respeitada. Mas quando precisava, ele batia. Bateu poucas vezes. Poucas que, sabe? Eu me lembro de eu e minha irmã brigar muito uma vez. E ele criava galinha, galo de briga. Na época ele tinha essas coisas. E aí, eu e minha irmã brigando. E a gente foi e empurrou uma outra assim. E caiu um pedaço de madeira. Mas não matou galinha, não aconteceu nada. Ele tirou o cinto e eu já corri. Que eu era mais esperto, eu já corri. Minha irmã sempre mole, tadinha, né? Menininha toda. Ele pegou a fivela de qualquer... A correia de qualquer jeito e foi, bateu nela. Aí a fivela pegou nas costas dela aqui, sabe? Nossa. Então, assim, nossa, ele não pensava. Eles não dimensionavam a força. Não, ele era desse jeito. E assim, a gente traz essas marcas, né? De coisa da minha mãe ir no mercado, fazer compra. E aí minha mãe passar um pouquinho ali do valor que era estipulado. Surtava. Nossa, ele chegou do lado dela e deu um beliscão assim no braço dela, assim, de ficar preto o braço dela. A mulher era submissa igual o filho. E eu era criança, eu lembro disso, dele fazer isso, da minha mãe chorar e não poder falar nada, descer a lágrima, né? Porque era uma visão mesmo machista de que muito, era minha mulher, era meu.
E eu tô pagando. E, tipo assim, era coisas pros próprios filhos dele, né? Mas isso aí é bom você falar, Ilana. Porque a gente acha que o mundo não mudou. Mudou demais. Ele muda. As pessoas às vezes acham que ele muda só pra pior. Não, hoje temos leis, né? Se não Muita coisa muda, se construiu. não muda por bem, muda Por pela exemplo, dor. LGBT, gente. Nós somos na América do Sul, nós somos o país com melhor legislação LGBT contra a É homofobia. um lugar difícil Nós pra somos- se viver, mas não é E impossível. nós somos um lugar que mais mata mulheres trans, mas nós somos um lugar em contraponto com melhor legislação. O problema é que ela ainda não tem aparato de cumprimento dela. Ela não é cumprida. Por exemplo, a Delegacia da Mulher de Uberlândia, ela não tem ainda uma estrutura para acolher essa mulher trans. Nós até vamos questionar isso como entidade esse ano, Sim. nas nossas reuniões com eles. Chamar a Delegacia da Aham. Mulher. Mas enfim, não piorou. Melhorou. É. Eu falo isso até para os LGBT. Só de não piorar já tá ótimo, né? Melhorou. Eu sou de uma época, o Renato sabe disso, até contar pra vocês, que eu sou de uma época que quando eu chego na noite LGBT de Uberlândia, extinta Boate Frisson, quando eu chego na noite, menininho ainda, as travestis e as mulheres trans que não se falavam, né? Mulher trans. Era travesti. Era travesti, era todo mundo travesti. O trava. O trava, traveco, essas coisas horrorosas. Que trabalhavam, né, dentro da prostituição, na João Naves. Geralmente era na João Naves ou no Posto da Matinha. Essas travestis, elas não podiam circular durante o dia, no meio da gente, porque muitas das vezes a própria polícia prendia elas. Eu peguei o final disso. Aí elas eram presas porque tava brigando, tava isso? Não. Eles usavam que, por elas estarem trabalhando na rua, se prostituindo, Travestidas daquela roupa feminina. que elas se sentiam bem, elas estavam fazendo vadiagem Vadiagem era uma subcategoria da importunação sexual. Era como se elas estivessem incomodando alguém. Então, pra vocês verem, isso na década de 90. 90. Algumas das pessoas que estão nos assistindo nasceram nessa época. E nem imaginava o que estava acontecendo ali, né? E a gente viveu isso. Então, assim, era muito comum. A menina drag queen que não era mulher trans, a gente chegava como cliente na boate. Eu peguei essa boate que a Ilana trabalhou. A gente chegava como cliente, elas chegavam com a mochilinha correndo no meio da gente, ia montar lá. Às vezes ficava 2 horas montando lá, porque não Eu fazia isso. Eu não ia montada. Montada, gente, pra quem não sabe, é essa produção toda. Maquiagem, lente, cabelo e tal. Unha. Eu não ia da minha casa pra boate. Por quê? Não tinha Uber na época, táxi era muito caro, não tinha carro. E de ônibus, só se fosse louca de pegar um ônibus travestida de drag, né? Montada de mulher. Porque eles não iam saber diferenciar. E uma travesti dentro do ônibus era motivo de chacota, de problemas sérios. E aconteceu de amigas minhas, a Duda Vogue, que é o nome do nosso palco do Sunday Drags, dela sair da Frisson e fazer show no Corda Bamba, e no meio do caminho ela indo de a pé, ela separada pela polícia, achar que ela era travesti e ia levar ela presa. Aí ela falou, não, eu trabalho na boate. Aí o Corda Bamba, na época, fez uma carteirinha. Sim, fez uma carteirinha de artista. Artista. E ela mostrava, não valia nada, mas ela mostrava pra explicar que ela não era travesti, ela era uma artista. Pra vocês verem o tanto que quem chegou agora nessa construção, quem nasceu de 2000 pra cá, não tem noção do quanto se construiu em 30 anos. E construiu na base da paulada. Não precisa muito longe não, gente. Se você olhar o cronograma do que a lei fez com a legislação LGBT, a equiparação de crime mais grave de homofobia, ela aconteceu agora em 2019, que equiparou-se na lei ao mesmo crime de racismo, preconceito racial. Então só equiparou em 2019. A OMS agora na última década que reconheceu como sexualidade e não como doença, e sim como orientação e sexualidade, não como doença, a questão... porque falava homossexualismo, né? Que era doença, era considerado como doença. Desvio de caráter, aquele monte de coisa, né? Pra quem tá nos assistindo, a galera de 25 anos pra baixo pegou um trabalho... Nunca vai ser chamado de pederasta na vida, né? Porque eles não pegaram... Essas coisas horríveis. Eles não pegaram a gente transformando o país em um lugar que pudesse receber, então... Gente, e transformando no lombo.
Porque não adiantava a gente ir na polícia, não adiantava a gente chamar vereador, prefeito. A polícia nem sabia como que reagia com a gente. Ó, o primeiro diálogo que a gente teve em Uberlândia, os ativistas da cidade com a polícia militar, para usar nome social e exigir que ele fosse cumprido. O boletim ser feito no nome, né? Ter o espaço. Nome social, foi em 2022, nós estamos em 2025. O espaço lá, hoje você vai, tem escrito nome social. Né? Pelo menos em Uberlândia, 2022 também foi um ano que a gente acelerou a relação com a Polícia Militar. Hoje a Polícia Militar é um parceiro muito sério que eu tenho na parada. Meu abraço para todo mundo das duas companhias que nos ajudam, que são profissionais muito sérios. E a Polícia de Uberlândia, ela tá anos-luz à frente de muitas polícias. Eu falo isso pelo que a gente vê na parada, pelo profissionalismo que eles têm e o respeito com a diversidade. Mas a polícia, nós provocamos essa conversa com a polícia e ela, de maneira muito madura, aceitou nas conversas que a gente teve em 2022. Mesmo ano que também o SUS em Uberlândia, 2022 foi um ano que o SUS de Uberlândia também incluiu nos prontuários o Lauro, nosso amigo médico, enfermeiro, começou essa ação, lembra, com outras pessoas da saúde. 2022 entrou também no prontuário das UAS o nome social. Ótimo, né? Nossa, perfeito. Ou seja, porque são lutas novas. Hoje, mulheres trans e homens trans que não tem um nome retificado, pode procurar tranquilo, que não vai passar o vexame que eu já passei. Desde prova do Enem até sistema de saúde. Eu já passei, chegar na UAI passando mal. Gente, eu tive pedra nos rins, eu cheguei na UAI bem novinha e não tinha ainda meu documento. E eu cheguei passando mal e, qual que é o nome? Qual que é o nome? Aí dava o documento, aí olhava e falava, moça, é esse nome, chama, só me atende. Porque você tava tão... Mas fora isso... E nesse relato, muitas meninas... Era muito triste. Ir embora. Pra não ser chamado pelo nome masculino. Porque você chegar lá, aí você fala assim, Maria, aí levanta um cara de barba, que é um homem trans. Aí, mas vai, aí todo mundo cutuca e é muito difícil. É necessário, né? Eu acho que evoluiu sim, tem muita luta ainda pela frente, né, Renato? Se Deus quiser. Nós estamos falando de feridas, temos feridas sim. Temos. Mas elas, pra gente igual eu e você, essas feridas, elas são locomotiva pra ação. Elas dão força. Então, assim, eu aprendi como ativista que toma porrada todo dia. Aí chora um dia, no outro dia. Aí ela nesses dias falou pra mim no carro assim: você tá chorando um dia? Eu agora já mudei, eu tô chorando 2 minutos. E aí eu mudo o cabelo do lado. E põe uma lace diferente e vamos, porque não dá tempo. Não dá tempo, gente. Não dá. Dá tempo. Renato, pra gente encerrar o nosso bate-papo, eu quero te falar, a gente falar sobre o nosso projeto maravilhoso, né, que é o Sunday Drags, que a gente tá aí todo mês. Uma vez por mês. Uma vez por mês, fazendo esse evento incrível. Conta um pouco da sua visão do Sunday Drags. Eu fui uma agência de eventos muitos anos, a gente não deu tempo de falar disso, mas com um negócio privado, particular, com uma agência de casamento. Então eu tenho um know-how particular de muitos anos de evento, eu fui cerimonialista há muitos anos. A Ilana, depois da pandemia, voltou para a parada e começou a viajar e entender qual que era a tendência do mercado drag em outros lugares. E descobriu o brunch fora do Brasil, em São Paulo, visitou assim, em alto padrão esses eventos, e veio me chamar um dia e falou: nós vamos começar um projeto de fomento à cultura drag, assim, assim, assim. Quando ela me explicou, gente, a primeira reunião, não é possível que meu QI é tão baixo, eu li tanto da minha vida, eu aprendi outro idioma e tudo. Mesmo assim, ela me falou, eu não entendi nem o que ela estava falando, parecia Aí eu falei assim: amiga, eu não tô entendendo, me mostra um vídeo. Aí ela entrou no celular e me mostrou um vídeo de São Paulo, lembra disso? O Drag Brush São Paulo. Aí eu falei: agora eu não tô entendendo o que você tá falando. Me mostrou de forma experimental. Aí nós tivemos uma reunião na segunda. A Ilana já falou pra mim assim: é isso que eu quero fazer. Aí eu comprei a ideia, porque eu acho que parceiros, além de amigos, nós somos parceiros de negócio, de militância também. Então, assim, acho que eu tinha que comprar a ideia e comprei. Mesmo sem saber do que ela tratava. E quando eu comprei essa ideia, nosso primeiro desafio era achar o lugar, e a gente foi num lugar onde acontece, que é um parceiro que a gente tem até hoje. Depois de tantas edições, de mais de um ano, a gente tem o mesmo parceiro, que é o Hollywood Bar. Hollywood. E quando a Ilana entrou lá, é igual o filho de adoção, o cachorro para adoção. A Ilana falou: é aqui. Olha que nós andamos 3 metros dentro do lugar, antes de conhecer. Antes nem sabe quem era o dono. De conversar com o dono, a Ilana já falou: Renato, é aqui. Tem que ser aqui, pelo amor de Deus. Vai ser. A gente já foi, fechou e o projeto começou. Nós fizemos uma primeira edição gratuita.
convidamos a cidade inteira para entender o que a gente queria. E o feedback foi maravilhoso. A partir da segunda a gente colocou ingressos sociais revertidos na parada. E nós estamos essa é a edição 15, 16? Ai, eu perdi a conta, porque a gente contou até um ano, né? E depois. Eu acho que essa edição é 16, gente. Mas imaginem, 16 para 24, 16 ou 17 tá bem perto. Tá bem perto. Então vocês imaginem, entretenimento é um trem que muda todo dia, em qualquer lugar. As boates inauguram, fecham, mudam todo dia. Nós estamos no domingo, 5 horas da tarde, com criança assistindo. Idosos. Com gente sentado, com idosos, com cadeirante na nossa comunidade, que é um lugar com acessibilidade para permitir a mobilidade urbana acontecer para todos. E a gente está um grupo, público fixo, né? Sempre o mesmo sempre, tanto, acima de 150 pessoas. 150, 200 pessoas lotando sempre. A casa 220. A gente tem 150, 200 cada edição. Há quase 2 anos a pessoa já começa a se organizar e cobrar da Ilana o ingresso do próximo. A gente tem hoje um corpo de drag de 22 artistas. Mais ou menos 22. Que não cobram da gente nada, não ganha nem o dinheiro do Uber e que vão pra lá fazer isso. E a gente aproveitou isso e se virou para finalizar uma vitrine. A gente começou com a seleção do Sunday Drags a vendê-las comercialmente e vendê-las do jeito melhor. Não é vendê-las para a casa noturna, é vendê-las também para a casa noturna. Mas elas passaram a se vender novamente com casamentos, com projetos empresariais, com podcasts. Com eventos de todos os tipos, com inaugurações. Hoje a gente cedia em Uberlândia o conselho do Triângulo Mineiro de Paradas, porque nós somos hoje o maior balé de drag queens do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. E para as paradas da região acontecerem, com todo respeito à luta delas, mas para a parte artística acontecer hoje, acontece desde que nós estamos juntos, porque o maior balé, o maior corpo de artista, né? É o nosso. Daqui. Então, eu acho que o Sunday, se ele vai existir 1 ano, 2 ou 10, a gente não sabe. Eu e ela não temos essa expectativa. A gente quer viver. Mas ele é hoje a maior experiência bem sucedida de drag queens no estado de Minas Gerais. É verdade. E sempre vai ter um tema diferente. Pode seguir aí no Instagram, Sunday_Drags. Fique sabendo quando que é, uma vez por mês. No Instagram da Parada. No Instagram da Parada também. Eu no meu Instagram, né, que tá aí. Então, gente, segue lá. Aproveita, porque é uma coisa que é feita com muita vontade. As drags, elas fazem assim, ó, com tanto amor, que você passa uma tarde inesquecível. Compensa muito você estar lá e assistir, tá? E queria encerrar, então, com você, te agradecer pela parceria, pelo apoio de sempre. Dizer pra você que é uma honra, né, tá podendo entrar na sua intimidade, falar mais. Que a gente é sempre reunião, e a gente não toca muito em assuntos particulares. Então, Renato, muito obrigado por você ter vindo, topado estar aqui, tá? Dar suas considerações. Primeiro que é uma honra estar aqui nesse recomeço, que vai virar de novo uma realidade para a cidade. Porque a gente sabe que é um modelo de programa que você iniciou antes dos podcasts. Nem existia esse nome, eu acho. Não existia esse nome nada, já existia esse formato bem sucedido contigo. Acho que poucas no Brasil. Você, acho que lá de São Paulo, como é que chama? A Silvete. A Silvete, eram poucas que faziam projetos, cada uma de um jeito. Natália Bombinha, sempre entrevistando. Mas se for pegar, gente, tinha 5 ou 6. E a Ilana era uma das 5 ou 6. Então que essa temporada seja maravilhosa para você com isso. Queria estender, primeiro, um abraço, um beijo com muito carinho para todos da diretoria da Parada. A Ilana é um deles, mas para todos. Porque eles hoje são os ativistas mais ativos e participantes na cidade. Nisso a gente tem artistas, drag queens, ativistas em geral. Segundo, eu queria agradecer, também fiquei muito lisonjeado. Nós vamos ter muita gente boa aqui nesse programa. Você já está com muita gente já encaminhada, e agora as pessoas vão começar a fazer fila para te pedir, né, comprar essas coisas. Mas que tomara, gente. Aqui. E você que tá em casa, siga todas as redes sociais, siga as coisas dele, que é babado. A gente acabou de fazer um bate-cabelo
que nem era pra ter ninguém no sábado, domingo, era pra ter 30, 40 pessoas. Nós paramos de vender ingresso porque não cabia no lugar mais de tanta gente. Então, siga a Ilana, siga o formato do programa Na Cama com a Ilana Pode. Sabe por quê? Ele também vai ser tendência em pouco tempo para o nosso estado. Então vai ser babado. Beijo de toda a associação da parada e beijo dos ativistas da cidade para você que está começando outro projeto. Obrigada, obrigada. Gente, é isso. Termina aqui mais um programa maravilhoso Na Cama com Ilana Pode. E eu espero você no próximo, que já tá aí, hein? Beijo, fui! Esse grupo de teatro, eu tinha uma amiga minha que fazia um curso de maquiagem. E aí teve um momento que a aula dela era sobre maquiagem drag. Que massa! E ela precisava de alguém pra ser modelo. Aí eu, oi. Quem é afeminada, né? Sobrou pra quem é afeminada. Aí ela me chamou, eu fui. Ai, pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode, querido. Quem disse que não pode? Eu mesma, Ilana Houston. Tô falando que pode.